Eu não sei se você já percebeu isso, mas a CLT pode acabar no Brasil. Eu não tô falando daquela CLT Premium, aquele pessoal que recebe muito bem, trabalha em empresas muito boas, com cargos altos. Isso aí eu acredito que ainda vai manter. Mas você já parou para perceber que cada vez mais as pessoas mais novas, principalmente, ou os cargos mais baixos, então, que recebem o salário mínimo, tem cada vez menos procura? As pessoas estão preferindo muito mais tomar caminhos diferentes, então, abrir um próprio negócio, entrar em serviços autônomos, então, Uber, iFood, do que querer começar a trabalhar, por exemplo, como assistente de supermercado numa escala 6x1. É muito raro ver hoje alguém de 18, 19 anos tentando fazer isso, sendo que tem algumas outras opções, você vai trabalhar até um pouco menos e receber mais. E essa é a minha maior preocupação. O que tem feito o governo, né, ou no geral os donos de negócio, para que consigam atrair as pessoas a voltarem a trabalhar ou quererem trabalhar nessas profissões que, querendo ou não, são muito importantes. A gente, óbvio que dá para falar assim, são profissões aí que ninguém quer fazer, não sei o quê, mas, cara, a gente precisa. Por exemplo, eu vou levar o exemplo do supermercado. Precisa de um profissional de limpeza no supermercado. E muitas vezes a gente não vê, ninguém cresce e sonha, cara, quero ser um profissional eu quero ser o melhor limpador de chão do shopping. Não tem. Mas é uma profissão que é muito importante, o limpador de banheiro do shopping. E é uma reflexão que eu quero fazer porque as pessoas estão fugindo disso. As pessoas estão querendo, por exemplo, o que leva alguém, vou dar um exemplo aqui de um homem, o cara querer trabalhar com serviços gerais no shopping, lavando banheiro, enfim, se o cara pode trabalhar às vezes um dia menos, pegando uma escala de 5x2, ou ele montando o próprio horário dele, e ele rodando de Uber, ele fazendo entrega no iFood, ele abrindo um negócio ali, vendendo brownie, trufa, enfim. Ou a mulher também, a mesma coisa. É uma reflexão muito importante que a gente não tem parado tanto para pensar assim. Eu não culpo simplesmente só ou o funcionário por querer alguma coisa melhor, porque pô, é um direito dele. A gente sabe hoje que com a escala 6x1 aí, aqui no Brasil, tem tido bastante problema em relação a pessoa não tem tempo para nada, né? Então você para pensar quem trabalha aí na 6x1. Trabalha os 6 dias, chega em casa às vezes gasta 1, 2 horas para chegar em casa, só tem um domingo para agitar a vida, então lavar uma roupa, arrumar a casa, às vezes é casado, cuida do filho, como é que faz? É uma loucura. Então as pessoas estão preferindo, cara, eu quero ter o meu tempo, eu vou me organizar para não precisar ficar nessa escala aí, porque não me paga tão bem assim e eu perco o meu ativo mais valioso, que é meu tempo. É uma loucura. Em compensação, são serviços que são essenciais. A gente não pode deixar de ter, por exemplo, como eu disse, a questão do pessoal que limpa banheiro de shopping, limpa banheiro de praça, enfim, de qualquer lugar. Eu estou dando esse exemplo do limpador de banheiro, mas são diversas outras profissões. Atendente de supermercado, por enquanto, ainda precisa. A gente sabe que tem essa questão dos totens de inteligência artificial, automatização, mas enfim, hoje em dia, muito mercado ainda precisa. Enfim, tem diversas outras profissões, mas a ideia é, pronto, auxiliar de cozinha, mesma coisa. A gente precisa ter, os restaurantes precisam e muita gente não quer. E como o governo tem pensado, eu não falo nem do governo atual, anterior, que sabem do que eu estou falando, mas de fato não existe medida para isso. E é uma situação muito complicada, porque são profissões, óbvio, que são importantes e são mal remuneradas. E se, por exemplo, um empresário quiser pagar um valor a mais, enfim, é muito complexo também, porque o cara já vive com a margem apertadíssima. Vai aumentar mais ainda para um funcionário que não traz um retorno tão grande assim? É muito louco pensar isso, porque não tem como o cara chegar e, você recebe hoje um salário mínimo 1.500, vai receber 2.000, 2.500. Qual vai ser a justificativa? Às vezes não tem. Tem empresa que obviamente conseguiria pagar, mas muitas empresas têm uma margem tão apertada que não tem como, assim, não estou falando dessas redes gigantes, bilionárias não, que de fato deveriam ser mais valorizados. Mas o empreendedor médio, o empreendedor de bairro, não vai ter, você vai quebrar as pessoas se eles forem tentar valorizar mais o funcionário. Então é quase como se fosse uma contradição entre dois pontos. Um lado está se sentindo desvalorizado, está perdendo tempo e está buscando outras opções, e em compensação, o seu lado que você tem aí, o lado, né, do empreendedor, está abarrotado de carga tributária, cargas de despesas mesmo, no geral, com o pessoal, despesas do negócio, tem cada vez ficado tudo mais caro. Então é uma relação assim, muito complexa e eu acredito que por isso é um dos fins da CLT do Brasil. Não desse modelo, como eu digo, desse modelo tradicional, o pessoal que recebe bem, que tem ali um trabalho CLT Premium, mas esse pessoal que está começando agora, o pessoal pelo menos dos níveis mais baixos assim, da CLT dos trabalhadores. O que vai acontecer? Porque é um perigo grande também, que a gente vê cada vez mais gente migrando para iFood, Uber, enfim, negócios autônomos,
São pessoas, às vezes, que não têm noção de como gerir um negócio. São pessoas que, às vezes, não têm, por exemplo, um plano de saúde, um INSS que teria se tivesse trabalhando no CLT. E elas estão aí reféns, porque, de fato, pô, às vezes a pessoa vai ganhar muito mais trabalhando como entregador, como Uber, do que ganharia num salário mínimo. Então, é uma relação muito louca, muito complicada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, me segue aqui no canal que tem bastante ainda coisa por vir. Mas é uma relação que eu quero trazer aqui, uma discussão que eu acho muito importante. Me diz aqui o que você acha e se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de me seguir. Valeu!